Quem não se lembra do pastor evangélico Billy Graham? Pastor Billy Graham foi o pregador de maior sucesso e audiência nos Estados Unidos, além de ter sido conselheiro espiritual de vários presidentes norte-americanos. Ele era um conservador e teve por muitos anos livre acesso na Casa Branca. Entrava e saía do salão oval quando bem entendesse e como bem entendesse. Billy Graham chegou a ter um programa de rádio com mais de 2 bilhões, é isso mesmo, 2 bilhões de ouvintes pelo mundo. Deixou, evidentemente, uma grande fortuna. Entre sua diversificação no meio empresarial, fundou uma revista, a Christianity Today, que é a revista evangélica de maior circulação hoje nos Estados Unidos. Pois bem, Billy Graham morreu e a família vendeu a revista para um grupo evangélico, entre aspas, de Illinois, de Chicago. E essa mesma revista, que já pertenceu ao conservador Billy Graham, fez ontem um editorial descendo a ripa em Donald Trump, chamando-o inclusive de louco e defendendo, evidentemente, o impeachment do presidente. A matéria foi destaque em alguns veículos de mídia e, inclusive em Israel, o Times of Israel deu a seguinte notícia. O Christianity Today, principal publicação evangélica cristã dos Estados Unidos, disse na quinta-feira que o presidente Donald Trump está moralmente perdido e confuso e deve ser destituído do cargo. Em um editorial, a revista disse que geralmente evita a política, mas, entre aspas, achamos necessário de tempos em tempos esclarecer nossas próprias opiniões sobre questões políticas. Os fatos, nesse caso, são inequívocos, dizia o editorial da revista. O presidente dos Estados Unidos tentou usar o seu poder político para coagir um líder estrangeiro a perseguir e desacreditar um dos oponentes políticos do presidente, disse o Christianity Today. Isso não é apenas uma violação da Constituição. Mais importante, é profundamente imoral. Aí a matéria completa dizendo que o Christianity Today, que tem uma circulação de cerca de 130 mil exemplares, disse que Trump emburreceu a ideia de moralidade em seu governo. Abre aspas. Ele próprio admitiu ações imorais nos negócios e seu relacionamento com mulheres, das quais continua orgulhoso. E segue dizendo o editorial: seu feed no Twitter sozinho, com uma série habitual de descaracterizações, mentiras e calúnias, é um exemplo quase perfeito de um ser humano moralmente perdido e confuso. Os apoiadores evangélicos de Trump apontaram seus indicados à Suprema Corte, sua defesa da liberdade religiosa e sua administração da economia, entre outras coisas, como conquistas que justificam o apoio evangélico a ele. Acreditamos que as audiências de impeachment deixaram absolutamente claro que o presidente Trump abusou de sua autoridade para obter ganhos pessoais e traiu o seu juramento constitucional. Agora vejam a parte mais interessante do editorial. Podemos dizer, é uma pergunta, podemos dizer com cara séria que o aborto é um grande mal que não pode ser tolerado e com a mesma cara séria dizer que o caráter inclinado e quebrado do líder de nossa nação realmente não importa muito no final das contas? Eu sublinhei essa parte porque, vocês entenderão, ela é realmente importante para compreender
porque a revista evangélica de maior circulação na América está num feroz ataque a Donald Trump. Vejam, Donald Trump tem apoio de 70% hoje dos evangélicos na América. Já foi maior. Esse apoio passou de 80% durante as eleições de 2016. Agora caiu para 70%, mas ainda é monstruoso o apoio. O que justificaria uma revista que foi do maior pregador da América, e portanto ela é ainda conceituada, a atacar assim, dessa forma tão virulenta, ao presidente americano, que deveria ser apoiado pela mesma, já que é uma revista que se diz conservadora? E por que traz nesse editorial uma menção ao aborto, faz uma comparação? Porque Donald Trump tem combatido sim o aborto, e a comparação é essa. Bem, nós dizemos com cara séria que o aborto é uma coisa ruim, mas usamos a mesma cara séria para dizer que as estripulias de Donald Trump não importam. Ou seja, estão se referindo à moral de Donald Trump, que já teve vários casos amorosos, é um tigre nos negócios e assim por diante. Tudo isso é condenável pela revista. Então uma coisa teria que anular a outra. Já que o aborto, nós falamos contra o aborto de cara séria, ou o aborto não é sério, ou temos que mudar de cara quando falamos de Donald Trump, que combate, por sinal, o aborto. Tem algo aí, sim, de fato tem. Acompanhem comigo. Essa revista está sediada no estado de Illinois. A sede da revista é em Chicago. Bem, se fazemos uma rápida pesquisa à cidade, ou melhor, ao estado de Illinois, veremos que é um estado, um dos mais ricos e diversificados do país. Tem uma economia pujante. A cidade de Chicago, a capital, é Springfield, mas a principal cidade é Chicago. Tem uma economia monstruosa. Pois bem, esse estado riquíssimo e diversificado está na mão de um democrata chamado J.B. Pritzker. Bem, investigando rapidamente quem é J.B. Pritzker, vamos ver que a família Pritzker é uma das mais ricas do mundo. Uma rápida passagem novamente pela Wikipedia, nós temos aí um breve relato que nos dá uma boa noção de quem é a família Pritzker. A família Pritzker é uma das mais ricas da América. Tem estado quase no topo da lista das famílias mais ricas da América, da revista Forbes, desde a primeira vez que a revista organiza tais tipos de listas. Começou em 82. A família é famosa por ser dona da cadeia hoteleira Hyatt. Cadeia hoteleira. Engraçado, Donald Trump também é dono de uma cadeia hoteleira, mas isso é só coincidência. É dona de uma rede é dona da cadeia hoteleira Hyatt e possui mais de 200 hotéis espalhados pelo mundo, e do conglomerado Marmon, que tem mais de 100 fábricas e companhias de serviço presentes em cerca de 40 países. Em 2003, a fortuna dos Pritzker era avaliada em 15 bilhões de dólares. Eles também tiveram outros negócios, como o Superior Bank of Chicago, o escritório de relatório de crédito TransUnion e a linha de cruzeiros Royal Caribbean International. Os Pritzker também dão seu nome à Faculdade de Medicina da Universidade de Chicago, à Biblioteca da Universidade Northwestern, a uma ala do Instituto de Arte de Chicago e ao maior prêmio da arquitetura mundial, o Prêmio Pritzker, embora participe de atividades filantrópicas,
a família teve por muito tempo aversão à publicidade. Bem, nesse rápido relato sobre a família Pritzker, nós temos que concluir duas coisas. Primeiro, é uma família globalista, evidentemente. Segundo, está inserida na vida cultural do estado de Illinois, profundamente inserida na cidade de Chicago. Poderia ela, portanto, estar também envolvida com a Christianity Today, a maior revista evangélica dos Estados Unidos? É óbvio que sim, porque essa revista é comandada por um grupo cujo líder não é mais um pregador, é só um investidor. Bem, mas vamos seguir adiante, porque existem ainda outros fatores que nos levam a achar que os Pritzker, por ódio a Donald Trump, estão por trás dos evangélicos de Chicago. Uma matéria saída no dia 22 de junho de 2019, na metade do ano, portanto, 22 de julho de 2019, a página um site chamado Illinois, Instituto Familiar de Illinois, trazia uma matéria sobre o governador Pritzker, do estado de Illinois. Ele é considerado um sujeito imoral para o estado, para, os conservadores de Illinois. A matéria dizia o seguinte, intitulava-se: a principal prioridade do governador de Illinois, Pritzker, a principal prioridade do governador é o aborto. Bem, a matéria começava dizendo o seguinte: aqui estão algumas notícias que devem desiludir os ilanenses do mito fantasioso de que os regressivos culturais se preocupam com a saúde das mulheres. Na segunda-feira passada, o governo Trump anunciou uma regra para garantir que a distribuição dos fundos federais do título X cumpra o Estatuto Federal, que diz o seguinte: nenhum dos fundos apropriados sob este título deve ser usado em programas em que o aborto é um método de planejamento familiar. O governo Trump esclareceu que esse estatuto proíbe o uso dos fundos do título X para realizar, promover, encaminhar ou apoiar o aborto como um método de planejamento familiar. Bem, este programa, esse fundo dos títulos X, era destinado, pelo menos na teoria, para o tal do planejamento familiar. Só que foi usado pelos governos de esquerda para promover o aborto. Planejamento familiar para os governos de esquerda que usavam o título X era repassar esse dinheiro para clínicas abortivas, como a Planned Parenthood, por exemplo, que recebia sempre, todos os meses, uma bolada do título X para tirar os bebês do útero materno das mães pobres. Isso era planejamento familiar na era Obama, no governo Obama. Pois bem, o governador Pritzker se incomodou com essa história. A matéria segue dizendo exatamente isso. Em resposta ao esforço do governo Trump de garantir que o dinheiro federal não fosse usado de maneira que viole a lei federal, o repugnante governador de Illinois, J.B. Pritzker, está agora recusando todo o dinheiro do subsídio federal para o planejamento familiar, centros de saúde de mulheres que atendem mulheres de baixa renda, mas, em vez disso, ele está tirando cerca de 2,4 milhões de dólares dos contribuintes do Departamento de Saúde, subfinanciado, para doar as instalações da Planned Parenthood para que eles possam continuar seus negócios sangrentos.
A matéria diz: são mais de 2,4 milhões apenas nos meses restantes do ano fiscal. E isso além dos 18,6 milhões recebidos dos contribuintes estaduais entre 2009 e 2017. Para resumir, esse programa, o Título X, esse fundo federal, era usado pelos governos de esquerda para financiar clínicas de aborto, principalmente a gigante, a Planned Parenthood. Trump pôs um ponto final nisso. Não. Este dinheiro tem que ser para outro tipo de planejamento familiar que não implique em aborto, nem mesmo no incentivo a pílulas anticoncepcionais e assim por diante. Planejamento familiar é de outra ordem. Esse fundo, portanto, não pode mais ir para clínicas abortivas, menos ainda para a Planned Parenthood. O que fez o governador de Illinois: não quero mais o plano, não quero receber esse fundo, mas vou criar aí uma forma, um mecanismo de arrecadar mais dinheiro do contribuinte e eu mesmo passo via governo de estado para a Planned Parenthood. Existe, evidentemente, uma briga violenta nesse mercado da morte. Donald Trump, como um ponto fora da curva, como sujeito que não está, digamos, do lado do Deep State, mas contra ele, combatendo justamente essa indústria fantástica de redução populacional. E aí encontra quem pela frente? Uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos e do mundo, evidentemente, totalmente dentro do esquema globalista. Agora, a revista de maior circulação evangélica faz um duro ataque a Donald Trump, inclusive usando esse tema, essa temática do aborto. Muita coincidência? Não, nenhuma coincidência. É evidente que os globalistas infiltraram-se também nos evangélicos. E isso está apenas no começo, porque daqui até o processo de impeachment no Senado, a guerra só aumentará. Mais evangélicos, entre aspas, financiados pelo pântano, atacarão Donald Trump. O dinheiro está correndo solto na América. Os globalistas farão de tudo para comprar mentes e corações, inclusive no Senado. Ontem eu trouxe uma matéria dizendo que Nancy Pelosi recuou. Era esperado que ela levasse o processo para o Senado, mas recuou. Não há hora, não há tempo, não há um prazo para levar o processo. Por quê? Porque ela precisa treinar os gerentes do Partido Democrata que farão o papel de acusador na Câmara Alta. Farão o papel de promotor no processo contra Donald Trump. Eles precisam estudar o processo, porque, por enquanto, foi um processo feito dentro do Partido Democrata, um animal sem predador. Não precisavam nem ler o processo, nem estudá-lo, estava tudo armadinho. Como no Senado o buraco é um pouco mais embaixo, o Senado é sério e é dominado pela maioria republicana, claro, eles precisam afiar o verbo. Mas também, como me alertaram alguns amigos, mas eu já vinha falando sobre isso, eles farão de tudo para comprar mentes e corações lá no Senado, entre os republicanos, claro. Mitt Romney, outro milionário, porém republicano, mórmon, está já fazendo campanha contra Donald Trump. Claro, ele é um milionário, um bilionário, também está do lado, certamente, do Deep State. Isso que nós estamos vendo é uma guerra feroz. Eles não descansarão nos próximos dias para armar um grande esquema no Senado. Aí, meus amigos, evangélicos, católicos e qualquer outra denominação, rezem e rezem com muita fé, porque o jogo é duro e está muito quente. E quem pensava
que só havia falso profeta dentro da Igreja Católica. Bem, o falso profeta, aquele bíblico, está lá, sim, sentado na cadeira de Pedro. Mas isso quer dizer o seguinte: se lá está contaminado, pensem no resto.